Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai continuar então na página 21. Vamos fazer a leitura do item 3. Tudo isso pode lhes parecer, por enquanto, um pouco abstrato, e quero tratar-lhes de lhes dizer algo mais concreto para introduzi-los nessa discussão. Vou evocar rapidamente a experiência germinal de Freud, de que falei há pouco, porque, em suma, é nisso que constitui, em parte, o objeto de nossas aulas do último trimestre, inteiramente centrado em torno dessa noção, que é a reconstituição completa da história do sujeito, que é o elemento essencial, constitutivo, estrutural do progresso analítico. Creio ter demonstrado a vocês que Freud partiu daí. Trata-se, a cada vez, para ele, da apresentação de um caso singular. É nisso que está o valor de cada uma das 5 grandes psicanálises, as 3 que já vimos, elaboramos, trabalhamos juntos aos anos precedentes. Demonstram isso para vocês. O progresso de Freud, sua descoberta, está na maneira de tomar um caso na sua singularidade. Tomá-lo na sua singularidade? O que quer dizer isso? Quer dizer, essencialmente, que para ele, o interesse, a essência, o fundamento, a dimensão da própria análise é a reintegração, pelo sujeito, da sua história, até os seus últimos limites sensíveis, isso é, até uma dimensão que ultrapassa de muitos limites individuais. Fundá-lo, deduzi-lo, demonstrá-lo, a partir de 1000 pontos textuais em Freud. É o que fazemos junto ao longo desses últimos anos. O que revela essa dimensão é o acento colocado por Freud em cada caso sobre pontos essenciais a conquistar pela técnica e que são o que chamarei de situações da história. Será um acento colocado no passado? Como pode parecer à primeira vista? Mostrei a vocês que não era tão simples assim. A história não é o passado. A história é o passado na medida em que é historiado no presente. Historiado no presente, porque foi vivido no passado. O caminho da restituição da história do sujeito toma a forma de uma procura da restituição do passado. Essa restituição deve ser considerada como ponto de mira avisado pelas vias da técnica. Vocês verão marcado, ao longo da obra de Freud, onde, como lhes disse, as indicações técnicas estão por toda a parte, e a restituição do passado permaneceu, até o fim, no primeiro plano de suas preocupações. É por isso que, em torno dessa restituição do passado, se colocam as próprias questões que são abertas pela descoberta freudiana, e que não são nada menos do que as questões, aqui evitadas, inabordadas. Na análise, quero dizer, isso é, aquelas que dizem respeito às funções do tempo na realização do sujeito humano. Quando se volta à origem das experiências freudianas, quando digo origem, não digo origem histórica, mas nascente. Damos-nos conta de que é isso que faz sempre viver a análise. Apesar das roupagens profundamente diferentes que lhe são dadas, Freud acentua e reacentua sempre a restituição do passado, mesmo quando, com a noção das 3 instâncias, vocês verão que se pode mesmo dizer 4. Ele dá do ponto de vista estrutural um desenvolvimento considerado, favorecendo por aí uma certa orientação que cada vez mais vai se centrar na relação analítica, no presente, na seção, na sua atualidade mesma, e entre as 4 paredes da análise. Para sustentar o que lhes estou dizendo, só preciso invocar um artigo que ele publicou em 1934, Construções da Análise, onde se trata, ainda e sempre, da reconstrução da história do seu sujeito. Não se pode ver, por exemplo mais característico da persistência desse ponto de vista do começo ao fim da obra de Freud. A gente está na página 23, porque a gente chegou depois, segundo parágrafo. Esse texto aqui que ele está falando, a construção de análise, é aquele texto que o Freud vai comparar o trabalho analítico, né, do analista com o do arqueólogo.
que é aquele que faz a escavação com cuidado, pega peça por peça. E daí depois ele fala que o trabalho do arqueólogo é mais, que o nosso trabalho, no caso, seria até mais fácil do que o arqueólogo. Porque o arqueólogo pega aquela peça, ele não sabe bem de onde que ela vem. E a gente tem a chance de poder questionar, para analisando o paciente, cliente, o que que é aquilo que a gente identificou. E, mas também um pouco antes disso, de ele fazer essa comparação, ele vai trazer aqueles pontos de que tem alguns impasses que ocorrem na análise. Que, por exemplo, a gente pode falar uma coisa para o paciente, cliente analisando, algo que a gente está enxergando, algo que a gente observou, algo que a gente né, quer pontuar. E nisso, ele poderia dizer sim ou não. Só que às vezes ele pode dizer sim, mais pelo que a gente está dizendo do que pelo que foi dito, pela nossa posição que a gente está. Então tem alguns pontos que a gente tem que levar sempre em consideração. Se esse sim é um sim porque a gente acertou, entre aspas, ou se é um sim porque foi nós que dissemos isso aí. Mas mesmo isso também pode ser observado ao longo do tempo, que é algo que talvez não vá para lugar nenhum, né? Então a gente tem essa oportunidade de estar sempre recolocando. E essa comparação que o Freud faz é até interessante, se vocês quiserem ler o texto. Ou tem um outro vídeo que eu tenho que eu acabei lendo esse texto na íntegra. Eu posso colocar no grupo aí, né? Algum questionamento? Pontuação? Então, continuando o texto, a gente está na página 23, segundo parágrafo. Ah, para sustentar o que eu estou dizendo, só preciso evocar um artigo que ele publicou em 37, que é a Construção da Análise, onde se trata, ainda e sempre, da reconstrução da história do sujeito. Não se pode ver exemplo mais característico da persistência desse ponto de vista. Do começo ao fim da obra de Freud, há aí como que uma instância última sobre esse tema pivô. Esse artigo é como um extrato, a ponta, a última palavra daquilo que é colocado em jogo, o tempo todo, numa obra tão central quanto O Homem dos Lobos. Qual é o valor do que é reconstruído do passado do sujeito? Pode-se dizer que aí Freud chega, mas o sentimos bem em muitos outros pontos da sua obra. Há uma noção que emergiu ao longo dos encontros que tivemos no último trimestre, e é que é mais ou menos esta. O fato de que o sujeito revive, rememora, no sentido intuitivo da palavra, os eventos formadores da sua existência não é, em si mesmo, tão importante. O que conta é o que ele disso reconstrói. Há sobre esse ponto fórmulas surpreendentes. Afinal, escreve Freud, sobre traumas, os sonhos também são lembrados. São ainda uma maneira de se lembrar. Vai mesmo até dizer que são, afinal de contas, um representante satisfatório daquilo de que se trata. Certamente, sob a sua forma manifesta de lembranças, não são, mas se o elaborarmos suficientemente, nos dão o equivalente daquilo que o procuramos. Será que vocês percebem aonde chegamos? Chegamos à concepção do próprio Freud, a ideia de que se trata da leitura, da tradução qualificada, experimentada, do criptograma que representa o que o sujeito possui atualmente na sua consciência. O que é que vou dizer dele mesmo? Não, não somente dele mesmo e de tudo, isto é, do conjunto do seu sistema. A restituição da integralidade do sujeito, disse-lhes há pouco, apresenta-se como uma restauração do passado. Mas o acento recai, sempre mais sobre a face da reconstrução e sobre a face da revivência, no sentido que estamos habituados a chamar afetivo. O revivido exato que o sujeito se lembra de algo como sendo verdadeiramente dele, como tendo sido verdadeiramente vivido, que se comunique com ele, que o adote. Temos nos textos de Freud a mais formal indicação de que não é o essencial. O essencial é a reconstrução, é o termo que ele emprega até o fim. Aí algo absolutamente notável, e que seria paradoxal, se para aceder a isso não tivéssemos a percepção do sentido que isso pode ter no registro da palavra, que eu procuro aqui promover como sendo necessário
a compreensão da nossa experiência. Direi, afinal de contas, o de que se trata é menos lembrar do que reescrever a história. Falo a vocês do que há em Freud. Isso não quer dizer que ele tenha razão, mas trama é permanente, continuamente subjacente ao desenvolvimento do seu pensamento. Ele nunca abandonou algo que só se pode formular da maneira que eu acabo de dizer, reescrever a história. Fórmula que permite situar as diversas indicações que ele dá a propósito dos pequenos detalhes nos relatos em análise. Alguma consideração sobre esse item 3? Algo que vocês ficaram pensando? Eu acho tão poética essa parte que ele fala na página 22, que a história não é o passado. A história é o passado na medida em que é historiado no presente. Historiado no presente, porque foi vivido no passado. É que às vezes é poeta, né? Eu não tenho nenhuma Não tem consideração. considerações, É vamos só indo. uma. Tá me escutando, Pode gente? falar A assim. internet aqui tá horrível. Eu Tá um queria pouco fazer uma travado, mas dá pergunta, pra te na ouvir. verdade. Tá me ouvindo agora? Pode Tá falar, melhor ou não? pode falar. Eu queria fazer só uma pergunta. Quando ele fala, na página 22 mesmo, no segundo parágrafo, dessas 5 grandes psicanálises, o que seria? Quais seriam essas 5 grandes psicanálises? Certo. Tem-se o conhecimento de que tem escolas de psicanálise. Então tem a psicanálise alemã, que começa, né, surge, depois vem a britânica, e daí depois vem a francesa, e daí assim vão indo para locais, né? E elas têm as particularidades de ter seus próprios autores, né, que falam essas suas línguas, e também tem algumas particularidades de algo para onde as leva, né? Normalmente as escolas de psicanálise são baseadas por esses pontos, né? Então Freud, daí alemão, daí britânico tem Winnicott, tem Milan Klein, então mais por esses pontos, assim. Então vamos para o item 4, página 24. Com a concepção freudiana que lhes exponho, poderia confrontar concepções da experiência analítica completamente diferentes. Alguns tomam com efeito a análise por uma espécie de descarga homeopática pelo sujeito, da sua apreensão fantasiada do mundo. Segundo eles, essa apreensão fantasiada deve, pouco a pouco, no interior da experiência atual, que ocorre no consultório, reduzir-se, transformar-se, equilibrar-se numa certa relação ao real. Aí se coloca o acento, como vocês veem, bem alures do que Freud, sobre a transformação da relação fantasiada numa relação que achamos sem procurar mais longe, de real. Podemos certamente formular as coisas de um modo mais aberto, bastante nuançado para acolher a pluralidade da expressão, como faz uma pessoa que já nomeei aqui, e que escreveu sobre a técnica. Nada impede que, no final de contas, acabe nisso. Resultam daí incidências singulares, que poderemos evocar na ocasião do comentário dos textos freudianos.
Como é que a prática que foi instruída por Freud chegou a se transformar num manejo da relação, analista analisando, no sentido que acabo de lhes dizer? É a questão fundamental que reencontraremos no curso do estudo que tentamos. Essa transformação é devida à maneira pela qual foram acolhidas, adotadas, manejadas as noções que Freud introduziu no período imediatamente ulterior ao dos escritos técnicos, a saber, as três instâncias. Das três, a que ganhou primeira importância foi o ego, e é em torno da concepção do ego que gira, desde então, todo o desenvolvimento da técnica analítica, e é aí que é preciso situar a causa de todas as dificuldades que a elaboração teórica desse desenvolvimento prático coloca. É certo que há um mundo entre aquilo que fazemos efetivamente, nessa espécie de antro onde o doente nos fala e onde de tempos em tempos lhe falamos. E a elaboração teórica que fazemos sobre isso, mesmo em Freud, onde o afastamento é infinitamente mais reduzido, temos a impressão de que continua a haver uma distância. Não sou, não sou certamente o único a ter me colocado a questão. O que fazia Freud efetivamente? Bergler se coloca um certo esta questão e responde que dela não sabemos grande coisa, salvo que o próprio Freud nos deixou ver quando, também, ele coloca o fruto de certas experiências suas, em particular, suas cinco grandes psicanálises. Temos aí a melhor abertura a propósito da maneira pela qual Freud se comportava. Mas parece que os traços de sua experiência não podem ser reproduzidos na sua realidade concreta. Por uma razão muito simples, sobre a qual já insisti, a singularidade da experiência analítica, em se tratando de Freud, Freud foi realmente aquele que abria essa via da experiência. Isso, por si só, lhe dava uma óptica absolutamente particular, que é demonstrada pelo seu diálogo com o paciente. O paciente não é para ele, sentimos isso todo o tempo, senão uma espécie de apoio de questão, de controle, no caso, na via em que ele, Freud, avança solitário. Daí o drama, no sentido próprio da palavra, de sua pesquisa, o drama que vai, em cada um dos casos que ele trouxe, até o fracasso. Essas vias que Freud abriu ao longo dessa experiência, ele as perseguiu durante toda a sua vida, atingindo, enfim, algo que se poderia chamar uma terra prometida. Não se pode dizer, entretanto, que tenha entrado nela. Basta ler o que se pode considerar como seu testamento, análise terminável e interminável, para ver que se ali havia algo de que teve consciência, é de que não tinha entrado na terra prometida. Esse artigo não é uma leitura a se propor a qualquer um que saiba ler. Felizmente, não há tanta gente que sabe ler. Felizmente para quem, né? Porque é difícil de assimilar, por pouco que sejamos analistas. Se não somos analistas, não nos importamos. Aqueles que se encontram em posição de seguir Freud, coloca-se a questão de como as vias que herdamos foram adotadas, recompreendidas, repensadas. Além disso, não podemos fazer de outra forma, senão juntar o que traremos sob o título de uma crítica da técnica analítica. A técnica só vale, só pode valer na medida em que compreendemos onde está a questão fundamental por analista que a adota. Bem, observamos inicialmente que ouvimos falar do ego como sendo o aliado do analista, e não somente o aliado, mas a única fonte de conhecimento. Só conhecemos o ego, escreve-se corretamente, Anna Freud e o Sr. Finnegan. Quase todos os que escreveram sobre a análise desde 1920 repetem. Só nos endereçamos ao eu, só temos comunicação com o eu, tudo deve passar pelo eu. Só anotar uma oração aqui. Por outro lado, do contrário, todo o progresso dessa psicologia do eu pode resumir-se nesses termos.
O eu está estruturado exatamente como um sintoma no interior do sujeito. Não é senão um sintoma privilegiado. É o sintoma humano por excelência. É a doença mental do homem. Produzir o eu analítico dessa maneira rápida, abreviada, é, no melhor dos casos, resumir o que resulta da leitura pura e simples do livro de Anna Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa. Vocês não podem estar chocados com o fato de que o eu se constrói, se situa no conjunto do sujeito, exatamente como um sintoma. Não o diferencia disso. Não há nenhuma objeção a fazer essa demonstração particularmente fulgurante, não menos fulgurante. É o fato de que as coisas se acham num tal ponto de confusão que o catálogo dos mecanismos de defesa, que constitui o eu, é uma das listas mais heterogêneas que se possam conceber. A própria Ana Freud sublinha muito bem: aproximar o recalque de noções com a volta do instinto contra o seu objeto, ou a inversão dos seus fins, é colocar lado a lado elementos que não são em nada homogêneos. No ponto que aqui ainda estamos, talvez não possamos fazer coisa melhor, mas resta o fato de que podemos depreender a profunda ambiguidade da concepção que os analistas têm do ego, que seria tudo aquilo a que se acede, embora não seja. Por outro lado, senão uma espécie de obstáculo, de ato falho, de lapso. No início dos seus capítulos sobre a interpretação analítica, Penishaw fala do ego, como todo o mundo, e tem a necessidade de dizer que desempenha um papel essencial de ser uma função por onde o sujeito aprende o sentido das palavras. Pois bem, desde a primeira linha, Penishaw está no âmago do problema. Aí é que está tudo. Trata-se de saber se o sentido do ego ultrapassa o eu. Se essa função não é uma função do ego, todo o desenvolvimento que Fairchild dá em seguida é absolutamente incompreensível. E, aliás, ele não insiste. Digo que é um lapso, porque não é desenvolvido, e que tudo que ele desenvolve consiste em dizer o contrário e o conduz a sustentar que, no final de contas, o id e o ego são exatamente a mesma coisa, o que não ajuda a elucidar as coisas. Mas, repito, a sequência do desenvolvimento é impensável, ou então, não é a verdade que o ego seja a função por onde o sujeito aprende o sentido das palavras. O que é o ego? Em que o sujeito estará ele preso, que é fora do sentido das palavras? Bem outra coisa. A linguagem, cujo papel é formador, fundamental na sua história. A propósito dos escritos técnicos de Freud, teremos de nos colocar essas questões, que irão longe, como a única condição de que seja, inicialmente em função da experiência de cada um de nós, será necessário também, quando tentarmos nos comunicar entre nós, a partir do estado atual da teoria e da técnica, que nós colocamos a questão de saber o que é que já está implícito naquilo que Freud trazia. O que é que nele, talvez, já se orientasse em direção às fórmulas a que hoje somos levados na nossa prática? Que estreitamento há, talvez, na maneira pela qual somos levados a ver as coisas? Ou bem, algo no que se realizou desde então vai no sentido de um alargamento, de uma sistematização mais rigorosa, mais adequada à realidade? É nesse registro que o nosso comentário poderá ganhar o seu sentido. Consideração? Eu não estou entendendo tudo até agora.
Sabe porque ele tem voltado tanto a falar bastante do ego aqui, sobre essa diferenciação e tentar trazer Freud de volta, né? A Marina balançou a cabeça efetivamente. O que que é, Marina? Essa ideia mais geral de que ele vai construir de um eu diferente do eu que estava sendo pensado pelos pós-freudianos, dessa tal dessa psicologia do ego. Um eu, então, que volta, segundo ele, a uma ideia do que Freud realmente estava querendo passar, de que ele não é o senhor da sua própria casa, né? E as pessoas estavam querendo transformar ele em senhor. Acho que é meio isso que eu vou pensando. Quem pensa diferente ou concorda? Não concordo, né? É interessante esse ponto mesmo, né? As pessoas começaram a levar a sério essa questão de, tipo, como se comparando, o problema que a pessoa tem é porque ela tem esse ego frágil. Então, se a gente reforçar esse ego, ela não vai ter mais esse problema. E não era isso que Freud estava dizendo. Por isso que é interessante esse retorno que o Lacan faz. E eu acho que isso deveria ser sempre uma temática muito importante conforme a gente for avançando na psicanálise, sempre assim. Sempre que algo tiver talvez estranho, diferente, a gente possa fazer esse retorno a Freud. Lacan, quando ele faz esse retorno, ele faz retorno com o que ele tinha em volta e com o que ele estava lendo. Então, acho que é interessante a gente também fazer isso. Voltar no Freud pensando no que a gente tem lido, que é produzido aqui e tal, para ver se também ainda faz sentido, se é uma técnica ainda que precisa de uma reatualização, uma relida. É muito legal esse movimento. Senão a gente vai só seguindo. Pode falar, né? Eu acho que essa questão da psicologia do ego tem mais a ver com as escolas americanas, né? Se não me Uhum, falha a memória, que pegaram esse ponto específico e transformaram praticamente isso numa teoria toda, né? Voltada ao ego. uhum. Ela começa com a britânica, mas a americana é que vai levar a divulgar mais dessa forma. Até hoje é usada assim, né? Uhum. Então, item 5, página 28. Podemos. Gostaria de dar a vocês uma ideia ainda mais precisa da maneira pela qual encaro esse seminário. Vocês viram, no fim das últimas aulas que lhes dei, o esboço de uma leitura do que se pode chamar o mito psicanalítico. Essa leitura vai no sentido não tanto de criticá-lo, quanto de medir a amplitude da realidade com a qual ela se afronta, e a qual dá sua resposta mítica. Bem, o problema é mais limitado, mas muito mais urgente quando se trata da técnica. Com efeito, é sob a crítica da nossa própria disciplina que fica o exame, que temos a fazer de tudo o que é da ordem da nossa técnica. Se é preciso distinguir os atos e os comportamentos do sujeito daquilo que sobre isto ele vem nos dizer na sessão, direi que os nossos comportamentos concretos na sessão analítica estão igualmente distantes da elaboração teórica que fazemos sobre eles. Mas aí está, apenas uma primeira verdade, que só tem o seu alcance na medida em que ela se inverte, e quer dizer ao mesmo tempo, tão próximos. O absurdo fundamental do comportamento interhumano só é compreensível em função desse sistema, como o denominou, de forma feliz, Melanie Klein, sem saber o que dizia, como de hábito. Tem que ser amigo do Lacan mesmo. Que se chama o eu humano, a saber, esta série de defesas, de negações, de barragens, de inibições, de fantasias fundamentais, que orientam e dirigem o sujeito. Bem, nossa concepção teórica da nossa técnica, mesmo que não coincida exatamente com o que fazemos, nem por isso estrutura, motiva,
menos a menor das nossas intervenções junto dos ditos pacientes. E é mesmo isso que há de grave, porque nos permitimos efetivamente, como a análise nos revelou, que nós nos permitimos as coisas, sem saber, fazer intervir o nosso ego na análise, já que sustenta que se trata de obter uma readaptação do paciente ao real. Seria preciso, pelo menos saber se é o ego do analista que dá a medida do real. Certamente não basta que tenhamos uma certa concepção do ego, para que nosso ego entre em jogo como um rinoceronte na cristaleira, da nossa relação com o paciente. Mas uma certa maneira de conceber a função do ego, na medida, não deixa de ter relação com uma certa prática da análise, que se pode qualificar de nefasta. Apenas abro a questão. Cabe ao nosso trabalho resolvê-la. O conjunto do sistema, do mundo, de cada um de nós, falo desse sistema concreto, que não precisa já ter sido formulado para que esteja aí, que não é da ordem do inconsciente, mas que age na maneira pela qual nos exprimimos, cotidianamente, na mínima espontaneidade do nosso discurso. Está aí algo que deve efetivamente, sim ou não, servir na análise de medida? Penso ter aberto suficientemente a questão para que agora vocês vejam a importância do que podemos fazer juntos. Manomi, você quer se associar a um de seus vizinhos, Anziel, por exemplo, para estudar a noção de resistência dos escritos de Freud, que estão ao seu alcance, com o título da Técnica Psicanalítica, na edição da PUF. Não negligenciem a sequência de conferências da Introdução à Psicanálise. Se dois outros, Perrier e Graham, por exemplo, quisessem se associar sobre o mesmo assunto, veremos como proceder. Nós nos deixaremos guiar pela própria experiência. 13 de janeiro de 1954. E aí, pessoal? Comentários? É impressão minha ou o Lacan está usando o real nesse momento como realidade? O que vocês pensam, pessoal? Então, aqui, como ainda é muito cedo, é interessante essa tua pergunta. Eu fico, eu faço uma brincadeira que é como se fosse uma série, que a gente já sabe que tem temporadas mais pra frente, sabe? E daí a gente começa a pensar, né? Porque a gente já tem spoilers, né? Será que isso aqui é lá o que ele estava falando? Pode ser, pode não ser. Mas aqui ele não tem uma nomeação, uma escrita diferente desse real. Até porque o RCI ele vai começar a construir um pouco mais para frente. Então pode ser que seja só realidade mesmo. Porque quando ele vai, né, citar o RSI mesmo, diferenciação, daí ele cita que esse real é diferente da realidade. Então aqui não. E aqui tem outras palavras que a gente vai se debatendo aqui, né, conforme a gente for lendo aqui mais para trás. Tinha fantasia, tinha imaginário, coisas assim, que daí começa a se pensar, será que é, será que não é? Tem gente que acaba pegando e tipo, ah, então será que é? Daí vai para os outros seminários e vai tentar estudar se era isso mesmo. Eu gosto de ir indo, assim, meio que surpreendido, sabe? E eu também gosto dessa parte quando o Lacan começa a abrir alguma questão e ele vai dizer depois, mas não falarei mais sobre isso, ou não posso falar mais sobre isso. E daí te dá vontade de ler mais e mais e mais o próximo.
Pessoal, a gente ainda tem um tempo, podemos continuar a leitura se quiser. Agora já é o segundo capítulo, né? As primeiras intervenções sobre a questão da resistência. Ah, aqui eu acho interessante esse pontinho aqui, que é da página 30. Ele vai trazendo esse ponto da questão, né, que o Mano vai levantar, e daí depois ele nomeia outras pessoas que talvez pudessem se interessar por esse assunto, né? Porque esses seminários, né, então, é quase como se fosse uma aula, né, no caso. Então ele ia lá na frente, então as pessoas iam lá e iam assistindo. Aqui nas nossas versões, aqui essa versão que foi traduzida e publicada, não tem todas as questões, mas tem as versões se a gente for olhar o Stafelak em francês, que é mais textual, a gente percebe que tem várias questões que são feitas durante os seminários, que por algum motivo a mulher não quis trazer, daí dá para pensar em vários motivos, e que a gente conseguia ver que existia uma interação maior entre que estava rolando lá, né, de pessoas questionando, outras pessoas e tal. E daí nisso ele dava indicação, tipo, por que vocês não se reúnem e começam a tentar pesquisar mais sobre esse assunto, já que vocês têm interesses em comuns, né? E depois eu fiquei pensando, tipo, cara, acho que aí já começa essa ideia do que seria mais para frente o cartel. E que eu acho interessante, que a gente está aqui também em grupo de pessoas, né, a gente pode usar o grupo lá para isso, de que às vezes surge, né, tipo, interesses em comum de pesquisa. E eu acho que isso é um passo interessante, assim, de se continuar pesquisas direcionadas a outros caminhos, né? Tipo, eu tenho interesse sobre isso e tal. E tem, né, hoje a gente tem o Instagram que a gente consegue conhecer mais outras pessoas de outros locais que também estão pesquisando sobre coisas diferentes e talvez seja aquilo que você também gostaria de pesquisar. Então, se unir a isso, né? Encontrar teus pares nesses pontos. E é um movimento que acontecia lá. Hum, enfim, só um parênteses que eu achei interessante quando eu li essa parte agora. Então, página 31. Primeiras intervenções sobre a questão da resistência. A análise pela primeira vez, a materialidade do discurso, a análise da análise e a megalomania de Freud. Após a exposição de Manoni, podemos agradecer muito a Manoni que acaba de fazer a abertura mais feliz para a retomada do diálogo do seminário. Contudo, a sua tendência é nitidamente fenomenológica, e não penso que a solução seja inteiramente da forma que ele nos deixa entrever. Ele mesmo sentiu isso, mas é bom ter colocado a questão como o fez, falando de um mecanismo interpessoal, embora a palavra mecanismo seja, no caso, apenas aproximativa. Em interrupção durante a exposição de Anziel, Freud explica a propósito de Lucier que ele recorria à pressão das mãos quando só tinha uma hipnose incompleta. Diz em seguida ter cessado de se preocupar com esse assunto e ter mesmo renunciado a obter do sujeito, segundo o método clássico, a resposta para a questão "Você dorme?", porque tinha o desgosto de ouvir responder, mas não durmo absolutamente. O que colocava uma situação muito embaraçosa. Ele explica, de um modo ingênuo e encantador, que era levado a persuadir o sujeito de que não falava do mesmo sono que aquele a propósito do qual outro dava a sua resposta, e que esse devia estar assim mesmo um pouco adormecido. Nos confins da mais perfeita ambiguidade, diz muito nitidamente que tudo aquilo o colocava num grande embaraço, de que só se livrou no dia em que não se preocupou mais. Mas manteve a pressão das mãos, seja sobre a testa, seja de cada lado da cabeça, e convidava ao mesmo tempo o paciente a se concentrar sobre a causa do sintoma. Era um estado intermediário entre o diálogo e a hipnose. Os sintomas eram tratados um a um, em si mesmo, afrontados diretamente como problema propostos. Sob a mão de Freud, o paciente era assegurado de que as lembranças que iam se apresentar
eram as que estavam em causa e que só tinham de se fiar nisso. E Freud acrescentava o detalhe de que seria no momento em que levantasse suas mãos, mímica do levantamento da barreira, que o paciente se tornaria perfeitamente consciente e só teria de tomar o que se apresentasse ao seu espírito para estar certo de segurar o bom fio da meada. É bastante notável que esse método se tenha mostrado, para o caso que Freud nos traz, perfeitamente eficaz. Com efeito, o caso de Lucier, tão bonito, foi inteiramente resolvido, e com a facilidade que tem a beleza das obras dos primitivos. Em todo novo que se descobre, há um acaso feliz, uma feliz conjunção dos deuses. Com Anaó, ao contrário, estamos diante de um longo trabalho que se apresenta com toda a animação e espessura dos mais modernos casos de análise. Apesar do método empregado, muitas vezes, toda a série de eventos, toda a história, é revivida, reelaborada. Trata-se de uma obra de grande alcance, que dura quase um ano. No caso de Lucier, as coisas vão muito mais expressa, com uma elegância que faz dele algo de comovente. As coisas estão, sem dúvida, muito cerradas, e não nos permite enxergar verdadeiramente onde estão as molas, mas assim mesmo é inteiramente utilizável. Essa mulher teve o que se pode chamar de alucinações olfativas, sintomas histéricos, e a significação disso é detectada, lugares e datas, de maneira inteiramente feliz. Freud nos dá, nesse caso, todos os detalhes sobre sua maneira de operar. Essa parte é interessante de lembrar da história, que Freud ele não era um bom hipnotizador, né? Isso para ele era um pouco frustrante não ser bom em alguma coisa, né? Daí que ele vai criar essa técnica de imposição de mãos ali, que daí depois, né, quando a gente lê os textos de Freud, parecia que realmente surtiam efeitos, né? Mas depois ele vai percebendo que não, principalmente quando, né, tem aquela talking cure, né, que tipo, cara, me deixa falar, tira a mão daí. E é nesses momentos que eu fico pensando, como eu poderia ir para outros caminhos, né? Por exemplo, se o Freud fosse um bom hipnotizador, talvez ele nunca tivesse pensado num outro elemento. Talvez não houvesse psicanálise do jeito que a gente tem. Isso, ou pode, então, a gente já descarta a hipnose por aí. O segundo, pode ser que imposição de mãos fizesse sentido. Talvez as igrejas pentecostais gostassem desses elementos. Mas mesmo assim ele percebe que não. Na verdade, não é percebe, né? A mulher tem que gritar para ele o que ela queria falar. Se não houvesse isso, não haveria psicanálise do jeito que a gente acha. Então é legal ficar pensando nos pontos e tudo mais. O que que leva ao quê? A gente lê o item 3 ou a gente para por aqui? O que vocês acham? Esses itens estão bem curtinhos, né? O 3 também é bem curtinho. É, o 4 é um pouquinho mais. Então vamos ler o 3. Pode falar, Júlia. Quando você diz ali dele não se sentir bom em algo, e talvez a psicanálise nem existisse, mas precisou do pedido de alguém, né? Como da Ana, para ser ouvida, para que a psicanálise existisse, não foi um querer dele, foi... Uhum. Então, acho que... E a diferença ali, quando fala das duas, do tempo, da importância da gente perceber mesmo a singularidade de cada um, né? É só esse pequeno comentário que me chamou a atenção.
Não, e isso é muito interessante da postura do Freud, né? De... Porque as mulheres, e hoje ainda continua assim, infelizmente, né? Não têm voz. Naquele momento que ela fala, ele podia ter dito não, Uhum. mas ele atende. Isso que eu gosto muito do Freud, ele parte muito da clínica, o que que os pacientes estão falando para ele, né? Se a gente for ver a história da psicanálise, como ela é construída a partir do que Freud vai escrevendo, ele é muito nítido que ele demarca a partir dos seus pacientes. Que os pacientes estão trazendo, que daí ele vai refazendo. Ah, não, não faz sentido o que eu tinha escrito. Vou reescrever outras coisas a partir do que meus analisantes estão dizendo. Então, é muito importante esse ponto dele. É sempre, ele tem esse ouvido, né? Sim. Isso. Queria falar. Eu acho que o que dá, né, isso é por conta dele ser um pesquisador, eu acho, antes de tudo, né? Estava ali construindo uma técnica, uma teoria. Eu percebo que isso fica um pouco mais rígido quando tem uma questão só teórica, assim. O pesquisador, essa coisa de se questionar sempre, né, de rever, de voltar, de repensar. Mas eu penso também, mas eu não sei se é só o fato dele ser pesquisador, sabe? Porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa e alguém aponta um erro, eu posso simplesmente ignorar e continuar pesquisando daquela forma. Essa é a minha pesquisa. Mas ele tinha um pouco de humildade de ver, não, peraí, que ele tanto que ele reescreve essa teoria, né? Ele podia simplesmente dizer, não, é assim, então. Claro que em alguns momentos ele faz isso, mas em alguns outros momentos cruciais, principalmente quando parte da clínica, ele vai para esse, ele para, não, peraí, deixa eu reformular isso, tá? E eu acho que é uma das características dele mesmo, assim. Mas é um ponto interessante isso que tu traz. Se ele fosse simplesmente teórico, talvez não. Como agora a gente vê, né, como se entrelaça esse lado, né? A gente precisa da teoria, a gente precisa da clínica, a gente também precisa de supervisão, né? E análise pessoal é a base, né? Então, página 33, item 3, idem. Já acentuei o caráter inteiramente privilegiado dos casos tratados por Freud. Por causa do caráter especial da sua técnica, o que era, podemos a presumir por um certo número de regras que ele nos deu, e que foram fielmente aplicadas. Pela confissão dos melhores autores e dos que conheceram Freud, não se pode fazer uma ideia plena da maneira pela qual aplicava a técnica. Insisto no fato de que Freud avançava numa pesquisa que não é marcada pelo mesmo estilo que as outras pesquisas científicas. O seu domínio é o da verdade do sujeito. A pesquisa da verdade não é inteiramente redutível à pesquisa objetiva, e mesmo objetivante. Do método científico comum, trata-se da realização da verdade do sujeito, como de uma dimensão própria, que deve ser destacada da sua originalidade em relação à noção da mesma realidade. Acentuei isso em todas as aulas deste ano. Freud estava engajado na pesquisa de uma verdade que lhe concernia totalmente, até na sua pessoa, portanto, também na sua presença diante do doente, na sua atividade, digamos, de terapeuta. Ainda que o termo seja inteiramente insuficiente para qualificar a sua atitude, no dizer do próprio Freud, esse interesse deu às suas relações com os seus doentes um caráter absolutamente singular. Certamente, a análise como ciência é sempre uma ciência do particular. A realização de uma análise é sempre um caso singular, mesmo que esses casos singulares se prestem, não obstante, a alguma generalidade. Desde que há mais de um analista, mas a experiência analítica com Freud representa a singularidade levada ao seu extremo, pelo fato de que começa a construir e a verificar a própria análise. Não podemos apagar o fato de que era a primeira vez que se fazia uma análise. O método, sem dúvida, se deduz a isso, mas só é método para os outros. Freud não aplicava um método se negligenciássemos o caráter único, inaugural, do seu procedimento, cometeríamos uma falta grave.
A análise é uma experiência do particular. A experiência verdadeiramente original desse particular assume, pois, um valor ainda mais singular. Se não sublinharmos a diferença que há entre essa primeira vez e tudo o que veio a seguir, nós que nos interessamos não tanto por essa verdade, quanto pela constituição das vias de acesso a essa verdade. Não poderemos nunca aprender o sentido que é preciso dar a certas frases, certos textos que emergem na obra de Freud, e que tomam em seguida, em outros contextos, um sentido bem diferente, ainda que se pudesse considerá-los como calcados um sobre o outro. O interesse desses comentários de textos freudianos é permitir-nos seguir em detalhes as questões que vocês vão ver, vocês estão vendo hoje, são de uma importância considerável. Elas são numerosas, insidiosas, e para falar propriamente o tipo, mesmo de questão, que não há a quem não se preocupe em evitar, para se fiar numa ladainha, numa fórmula esquemática, abreviada, imajada. Imajada tem uma nota de roda, uma nota de tradutor. A nota de tradutor, elas ficam na página 379. O item 3 é tradução de Marria, proposta por M. D. Magno para diferenciar a produção de imagens, imagem, da atividade imaginativa, imaginar. Vide Magno, M. D., senso contra senso, da obra de arte, em lugar, Rio de Janeiro, 1976 e 77. E é isso, então, pessoal. Paramos na página 34. Próximas semanas continuamos pelo item 4. Até mais. Obrigada.